Gente, nosso primeiro momento então são os símbolos de fé. Acho que o pessoal vai projetar aí. A gente está fazendo agora nessa série em Atos a exposição também dos símbolos de fé no Catecismo do Hercules Collins, o Catecismo Ortodoxo de 1680. O pastor puritano Hercules Collins escreveu esse catecismo, sendo aí praticamente uma releitura do Catecismo de Heidelberg, e ele mudou algumas coisas simplesmente ali com relação à questão do pedobatismo, que é o batismo de infantes, para o credobatismo, então, que é o batismo que nós professamos enquanto batistas. E hoje, então, é a pergunta número 3. Deixa eu só ligar o cronômetro para não me perder no tempo aqui. Hoje, então, é a pergunta número 3, tá aí. Legal. Como você vem a conhecer... Obrigado, Samuel, valeu. Como você vem a conhecer a sua miséria? E a resposta do catecismo, então, pode passar? Através da lei de Deus. Através da lei de Deus. A lei de Deus traz a consciência de que o homem é pecador. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 3, verso 20, que é o texto que embasa essa resposta. Diz assim, Paulo diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei está colocada para nos fazer conhecer o nosso pecado e assim vivemos a partir do momento em que conhecemos a lei de Deus e conhecemos como o nosso coração caído anda. Então é isso, meus irmãos. Gente, a gente continua hoje então a nossa série de Atos dos Apóstolos, o texto aí de Atos capítulo 2, Samuel adora esse texto, Samuel Silva, Ela tá rindo para mim já. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13, essa é uma das maravilhas da pregação expositiva, sequencial dos livros. A gente não escolhe os livros, não escolhe os textos, Dificilmente vocês veriam eu escolher esse texto, mas é o texto dessa noite, é o texto que faremos a exposição. E eu preciso fazer um movimento aqui antes de entrar no sermão propriamente dito, assim, de tentar falar um pouco disso para vocês, assim. É um texto extremamente desafiador, tá? E talvez existam pessoas que estão nos visitando hoje, pessoas que já estão com a gente há algum tempo e que tenham um apego à teologia pentecostal. Nós não ficamos aqui na Viela debatendo a respeito de calvinismo, de arminianismo, de pentecostalismo, de teologia reformada. A gente não faz isso. O nosso compromisso, nosso dever principal é com a exposição das Escrituras. E hoje a exposição das Escrituras exige que eu trabalhe o conceito cultural que nós vivemos enquanto cristãos e o contexto cultural em que nós nos convertemos e que a maioria de nós ou nossos antepassados, aqueles que vieram de lares cristãos, foram evangelizados. Então, provavelmente, aqueles que têm um apego maior à teologia pentecostal vão ficar tristes comigo por alguns instantes no sermão hoje, tá? Como eu posso dizer isso? Eu não quero machucar as pessoas sensíveis. Eu me preocupo com o que você pensa, eu carrego isso no meu coração, assim, eu penso nisso, em como você se sente. Mas esse não é o princípio norteador pelo qual nós escrevemos a exposição dos textos, O princípio norteador pelo qual escrevemos a exposição dos textos é a fidelidade à palavra de Deus. Então, sempre que a gente escreve um texto ou um sermão, a gente está tentando ser o mais fiel possível. Se eu quisesse, por outro lado, agradar a todo mundo, aí eu seria coach, gente, Eu viria para cá e eu ia dizer assim: pessoal, vamos comer granola e correr às 5 da manhã. Essa é a nossa frase aqui para falar dos coaches, e aí tudo vai dar certo, vocês vão ficar felizes, ninguém ia ficar triste comigo, todo mundo ia tentar fazer isso, iam demorar aí alguns meses para descobrir que não funciona, depois iam descobrir que não funciona, como não funciona realmente. Mas aí já ia ter passado bastante tempo e ia ficar tranquilo. Mas na série de hoje, então, a gente vai ser exposto a isso, e eu já estou avisando vocês de antemão que a gente vai ser exposto a isso e vai passar por esse trecho, porque esse texto é um dos principais textos que fundamenta o pentecostalismo, e a teologia pentecostal. Gente, vamos lá então, que a graça de Deus esteja com a gente. O nosso texto base está no livro de Atos, capítulo 2, verso 1 ao 13. Quero convidar aqueles que puderem ficar de pé para ler a palavra do Senhor em reverência comigo. Vamos lá então, versão NA. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Vamos orar? Ora comigo. Senhor, nós nos rendemos a Ti essa noite. Nós, durante esse culto, cantamos a Tua Palavra, oramos a Tua Palavra e agora vamos proclamá-la diante do Teu povo. Te pedimos que a Tua graça nos acompanhe aqui, Pai, durante cada passo desse sermão, que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada filho Teu aqui essa noite, que a Tua Palavra possa produzir aquilo que ela veio produzir em nós essa noite, que ela encontre terrenos férteis aqui. Nós te pedimos que a graça do Senhor Jesus esteja com a gente. Oramos a Ti e confiamos no Espírito Santo. Te pedimos que o meditado do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis a Ti essa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar, meus irmãos. Gente, diferente também da maioria dos sermões aqui da Viela, onde a gente inicia, após a leitura do texto, fazendo algum tipo de alegoria, alguma coisa da arte, da vida real, de filmes, histórias, né? E que é bastante legal. Hoje eu quero fazer algo diferente. Ao invés de fazer isso, ao invés de fazer uma alegoria, eu quero traçar um paralelo histórico redentivo aqui, com um texto do Antigo Testamento, para a gente se situar nesse texto aqui do livro de Atos. Então, o nosso texto aqui, o nosso paralelo histórico redentivo hoje está no livro de Abacuque. O profeta Abacuque, do capítulo 2, do verso 1 ao 3, na verdade o capítulo 1 inteiro, o Abacuque está fazendo uma queixa a Deus, está fazendo uma queixa a respeito das coisas que Deus prometeu e que parecem que não estão acontecendo. Então, quando nós chegamos no capítulo 2, Abacuque espera uma resposta e meio que coloca Deus assim na parede. O que Deus vai me responder? E aí Deus responde a Abacuque. Vamos ler então esse trecho final da conversa aqui do capítulo 2, do verso 1 ao 3. Abacuque capítulo 2 então. Estarei na minha torre, esse é o profeta falando, estarei na minha torre de vigia e ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E aí nós temos uma nova resposta de Deus a partir do verso 2. O Senhor respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá e não tardará. O título do sermão de hoje é uma promessa cumprida. Em relação ao profeta Abacuque, nós temos uma vantagem no tempo, porque olhamos para a promessa de Deus cumprida hoje. Uma promessa que já veio do céu, que já nos encontrou enquanto filhos de Deus, que fundou a igreja de Deus. E nós vamos explorar então esse texto pensando nisso. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês vão lembrar, aqueles que estão acompanhando a série desde o início, e aqueles que não estão, podem fazer isso no YouTube, está lá no histórico da Viela. O pastor Tarek pregou aqui o primeiro sermão dessa série, que vocês vão lembrar que a última instrução de Jesus com relação à espera da promessa havia sido no capítulo 1 de Atos, no verso 4 e o verso 5. Essa foi a última promessa corpórea de Jesus ao seu povo, aos seus discípulos, a eles. Uma promessa jogada no vento, uma promessa sem muitos detalhes, uma promessa e simplesmente uma promessa.
Uma promessa que faltava alguns detalhes na cabeça deles. E tanto que faltava alguns detalhes para eles que a reação imediata deles, e o pastor Tarek enfatizou isso na sua exposição no capítulo 1, a reação imediata deles é ficar parados. Jesus ascende aos céus e eles continuam parados, como se algo ainda devesse acontecer, como se algo ainda devesse ser esclarecido para eles. Quando, Senhor? Quando que a promessa vai se cumprir? Quando receberemos poder? Quando daremos continuidade na missão? Quando? Mas não haviam respostas. Havia apenas um aguardem, esperem, muito parecido com a condição do profeta Abacuque. Esperem. A promessa era composta por receber poder como nunca imaginaram. Um poder que não era dessa terra, um poder que não conheciam, que não tinham experimentado. Um poder que viria naquele dia, um poder que viria talvez amanhã, um poder que viria em breve, mas não se sabe quão breve é esse breve. Pois bem, em Atos capítulo 2, no texto que acabamos de ler, vamos falar a respeito do cumprimento dessa promessa, do cumprimento definitivo dessa promessa. E a palavra definitivo é extremamente importante para nós, justamente pelo contexto cultural cristão em que estamos inseridos. Festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma das 3 grandes festas judaicas, seguida pela festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. A lei determinava que, ao menos uma vez por ano, cada homem judeu se dirigisse a Jerusalém para celebrar alguma dessas festas aqui. Pois bem, o dia de Pentecostes no calendário judeu acontecia no dia de uma festa anual chamada Festa das Colheitas, ou Festa das Primícias, ou algumas vezes Festa das Semanas. E aí era uma festa das semanas, e uma semana você sabe que tem 7 dias, e assim uma semana de semanas é 7 vezes 7, que totalizavam 49 dias, e após esses 49 dias serem cumpridos, no 50º dia então, era o dia de Pentecostes. A grande celebração, eram 50 dias após a grande celebração da Páscoa. Era o dia de ação de graças judaico do Antigo Testamento, e era também chamado de Festa das Primícias. O povo então se reunia para esse evento de ação de graças do Pentecostes no santuário central de Jerusalém, para agradecer a Deus pela colheita, pelos primeiros frutos. E isso é muito interessante e muito sugestivo do nosso ponto de vista, porque uma festa que comemora os primeiros frutos colhidos. Lembre-se que estamos diante aqui do nascimento da igreja, dos primeiros frutos colhidos da igreja também. Outra questão interessante é que o dia de Pentecostes muito provavelmente cai então em um domingo, né? O final das semanas eram sempre nos sábados, e então nós tínhamos os primeiros dias após o sábado, então provavelmente seria num domingo isso, e essa é uma das evidências então de que eles estavam reunidos ali num domingo, todos reunidos no mesmo lugar, em um domingo, contemplando então a obra de Deus. Estamos diante da nossa própria história aqui, enquanto igreja, enquanto povo do Senhor. Estamos diante dos motivos pelos quais nós fazemos o que fazemos até hoje. Vamos ao verso 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. O início desse verso aqui, ele vai desarmar e vai desequilibrar e desmanchar na nossa cabeça muita coisa que permeia o nosso imaginário evangélico brasileiro aqui. Quis Deus que a maioria de nós, enquanto brasileiro, tivéssemos aqui algum tipo de contato com a teologia pentecostal ou neopentecostal. E eu preciso pontuar isso aqui no início, que a teologia pentecostal, principalmente fundamentada na ideia da repetição de Atos 2 na vida do crente, como uma segunda experiência. E essa teologia pentecostal que evidencia isso e evidencia a repetição dessa experiência aqui na vida do crente durante várias vezes, ou principalmente como uma segunda experiência em um momento específico, ela nasce na fé cristã, no campo da fé cristã, somente no século passado. Tendo como um dos principais movimentos, talvez você tenha ouvido falar, e eu ouvi falar muito disso quando era jovem, e gostava de ler sobre isso quando era jovem, do movimento da Rua Azusa, liderado pelo William Seymour. Então essa teologia vai defender que nós podemos, por meio de algum tipo de devoção, por meio de petições ou de algum tipo de barganha espiritual,
receber de Deus uma experiência mais profunda de fé do que a própria fé simplesmente. E é importante que eu faça isso também no início, que os irmãos tenham em mente que a igreja cristã, ela possui 2000 anos. E o ensino pentecostal, então, que eu estou citando aqui, me referindo, e provavelmente ao contexto da maioria de nós, o contexto de que viemos, tem pouco mais de 100 anos. A confissão que nós usamos aqui na Viela como símbolo de fé, você está em uma igreja reformada de teologia pactual batista, a confissão de fé que nós utilizamos aqui é a confissão de 1689, para você ter uma noção. Então essa questão nunca foi uma questão com que a igreja teve que lidar, a não ser a partir de 100 anos atrás. Nunca houve dúvida, nunca houve necessidade de resposta sobre esse assunto. E o fato de o Brasil ter sido amplamente evangelizado, e eu não estou falando que isso é ruim, mas o fato de o Brasil ter sido amplamente evangelizado por teologias pentecostais não significa que essa é a teologia ortodoxa cristã, que esse é o fundamento da fé cristã. A maioria dos teólogos históricos reformados que nós estudamos e que fundamentam o caminho da fé reformada vão discordar da gente nesse ponto. E eu não vou me ater a desconstruir isso aqui, não é o caminho necessário, mas eu preciso me ater à Escritura e preciso tratar esse assunto também. Não é esse tipo de experiência que Atos 2 vai nos ensinar ao longo do seu texto. Então, o início do verso que lemos, de repente veio do céu um vento impetuoso, mostra para nós uma questão. Não há nenhum exercício dos discípulos. Não há nenhum movimento do coração deles em produzir esse vento, em produzir essa ação. Nenhuma disciplina espiritual está em evidência. Nenhum movimento intencional que insinue que foram eles os causadores, os princípios motores para que o Espírito Santo viesse então à igreja. Inclusive, a sugestão é de que eles não esperavam. A posição deles no texto que acabamos de ler é uma posição de estarem sentados. E isso significa que talvez nem orando estavam. Porque o judeu não ora sentado, ou ele ora em pé, se balançando, ou ele ora ajoelhado, e não ora sentado. Embora eles estivessem em um período de oração, no capítulo 1, como eu preguei semana passada, eles estavam em um período de oração. Mas nesse texto eles estão sentados. Então eles estavam lá, apenas estavam lá, estavam aguardando. Lembramos aqui a palavra do Senhor Jesus a Nicodemos, em João capítulo 3, a partir do verso 8. Jesus respondeu a Nicodemos: Em verdade eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A verdade, então, meus irmãos, a verdade diante de nós aqui é que ninguém sabia como isso ia acontecer, ninguém sabia como o Espírito Santo viria, ninguém produziu, ninguém esperava por esse tipo de ação aqui, mas é isso que vemos, o som de um vento. E se você for um pouco mais atento, aqueles que são um pouco mais atentos, vão perceber também que não há vento nenhum, não há vento, há o som de um vento estridente. Alguns vão chamar essa de a tempestade perfeita, o barulho do vento sem o vento. E eu já estive em algumas tempestades aí pela natureza da minha profissão, assim como o Jardel também, que está aqui hoje, de novo, né, Jardel? Graças a Deus. E eu posso garantir a vocês que poucas coisas são mais assustadoras e poderosas do que o som de um vento impetuoso cortando a cidade. No texto de João que nós lemos, nós temos a palavra grega pneuma sendo usada para espírito. A mesma palavra também é utilizada para vento e para respiração. Os mesmos significados dessa palavra são também contidos na palavra ruar, hebraica, quando Deus cria o homem e sopra nele o Espírito vivente. Outra palavra grega para descrever também a ação do Espírito no Novo Testamento é a palavra dunamis, que originou aí em tese a palavra dinamite, embora o significado para nós cristãos não seja exatamente esse, de uma explosão que devasta as coisas, mas muito mais de uma onda de choque que atinge a todos, que se estabelece e toca a todos definitivamente. Então esse é o fato que ocorre aqui. As expectativas dos discípulos estão ultrapassadas mais uma vez. A espera os consome mais uma vez. Mais uma vez estão sem saber o que fazer.
Já obedeceram a Cristo, já escolheram um novo apóstolo, como vimos semana passada, Matias, estão com o número completo agora, estão reunidos, mas ainda nada aconteceu, estão sentados, estão esperando. E aí, de repente, uma onda de choque, uma explosão, um som de um vento impetuoso, revira o ambiente, acelera os seus corações, desperta a atenção deles, os consome, acende a chama em seus corações imediatamente. É o start, é o ligar, é o play, é o desencadear de eventos que vão se seguir tão tremendos e tão poderosos naquele palco, naquele cenário, como todas as outras obras de Deus ao longo da história do seu povo. Versículo 3: E apareceram então distribuídas entre eles línguas como os de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vento e fogo definitivamente ocupam o imaginário e a cultura judaica a respeito de teofanias. Que é isso? Manifestações de Deus, manifestações do próprio Deus. Vento e fogo ocupam o imaginário deles com relação a essas manifestações. Desde a época de Moisés, desde a época dos eventos do Monte Sinai, eles sabem, em seus corações, eles sabem que esses sinais apontam para a presença do Espírito de Deus entre eles, no meio deles, mesmo que ainda não entendessem bem o que se seguiria, o que aconteceria depois disso. Isso demonstra mais uma vez uma ação completamente livre e unilateral da parte do Senhor, do Espírito Santo e não dos discípulos. O texto afirma que todos ficam cheios do Espírito Santo. Todos, não só os 12. Foram 120 pessoas. O capítulo 1, no verso 15, diz isso. 120 pessoas formam esse grupo da igreja primitiva. 120 pessoas estão ali conjuntas, aguardando a promessa do Espírito Santo. Então recebem isso, as 120 recebem. E é interessante porque eles estão em 120 agora, mas até o final do nosso sermão, esse número vai se multiplicar por 30. Por 30. Não há também nenhuma evidência aqui de uma experiência individualizada, como se um ou outro deles aqui pudesse ter uma experiência pessoal. Algum deles teve uma experiência pessoal e aí compartilhou com os outros. Vamos beber do que o Rian bebeu agora, ele vai servir a gente. Não, é uma experiência para a igreja. Ao contrário, está em evidência a experiência da igreja reunida, da igreja formada, da igreja nascendo como o corpo de Cristo unida. Igreja essa que agora então se torna definitivamente um instrumento do poder do Espírito Santo nas mãos do Altíssimo. É interessante observar que no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 5 até o verso 22, nós temos a história de Zacarias. Zacarias está emudecido, ele está impedido de falar aos outros do seu encontro com o divino. E aí ele tem que esperar um bom tempo até que o Espírito Santo solte a sua língua e aí então ele passe a profetizar e a comunicar a palavra de Deus a respeito do Messias àqueles que o cercam. Mas aqui no texto que lemos agora em Atos, acontece o contrário. O Espírito de pronto impulsiona a igreja a agir, impulsiona a igreja a falar. O Espírito Santo lhe dá voz, lhe dá as palavras, lhe dá o poder que comunica as verdades de Deus a todos ao seu redor, sem medo, com clareza, com ousadia. Então esses discípulos que antes pareciam um pouco apáticos diante das coisas que viam a respeito do ministério de Jesus, agora se tornam pregadores vibrantes dessa mensagem, literalmente incendiados, convictos da missão que receberam, empoderados pela graça de Deus. Eu vou fazer uma leitura mais extensa agora do verso 5 até o verso 11. E eu preciso fazer isso porque esse é um bloco que conta uma história única. Então, do verso 5 até o verso 11. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando?
Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Gente, do verso 5 até o verso 11, nós temos então esse bloco aqui, uníssono, que conta e que define completamente, definitivamente, sem margem para especulações, a história completa da reação que isso causa nas pessoas, da reação que isso causa naqueles que presenciam esse evento. Provavelmente surpreendidos por esse som de um vento impetuoso, que nós relatamos no texto lá no versículo 2, que vem do local onde essas 120 pessoas que compõem a igreja primitiva estão reunidas, esses judeus do mundo todo, dessas regiões que falamos, que estão ali, são atraídos para esse local. O povo adora um barulho diferente, alguma coisa que insinue uma catástrofe, né? Eles adoram essas coisas. Então, ouvindo esse barulho que foi realmente assustador e foi realmente diferente do natural, eles correm para essa região e eles ficam em volta de onde a igreja está reunida. No final do discurso do apóstolo Pedro, ainda no capítulo 2, eu não quero entrar no texto porque o pastor Tarek vai pregar ele semana que vem, nós vamos ter então a informação de que 3.000 se convertem nesse momento. 3.000. Então era muita gente que correu em direção a esse local, eram mais do que 3.000, porque alguns ainda debocham e não são todos que se convertem. E aí nós temos então essa indiscutível, essa definitiva evidência máxima de o que está diante de nós, o que está diante dos nossos olhos aqui, através do que lemos no texto, não do que o Rian pensa ou do que outros pensam, é claramente, meus irmãos, claramente um evento onde a igreja é impulsionada pelo poder do Espírito e começa então a falar em línguas idiomáticas. E o que isso significa? Eles começam a comunicar a verdade de Deus na língua dos países, dos povos que estão ali cercando eles. Esse é o milagre. Isso é o fato que ocorre nesse texto. Línguas humanas, línguas inteligíveis, línguas pertencentes a determinados povos, citados todos eles inclusive. Versículo 7. Não são galileus esses homens? E isso até mesmo é uma fala pejorativa para eles. Galileus não eram naturalmente conhecidos pela intelectualidade, por serem poliglotas. Eles vão ser chamados depois, Pedro e João, no livro de Atos ainda, no capítulo 4, se não me engano, de iletrados e incultos, né? É um jeito bonito de falar que eles eram ignorantes, que eles eram analfabetos. Mas Deus escolheu homens comuns para confundir os homens sábios. Essa é a história que isso nos conta. No versículo 8, como os ouvimos falando em nossa língua materna? E aí, então, segue-se uma lista gigante aqui de povos de diferentes idiomas que foram ali, todos eles confrontados com as verdades do Evangelho, com as grandezas de Deus em seu próprio idioma, através de pessoas que não falavam esses idiomas, que não tinham capacidade intelectual de falar esses idiomas, que não fizeram uma escola com a Kelly, né, Everton? E aprenderam então a língua e falaram. Não. Era de fato um sinal divino ocorrendo. Era um sinal capacitador à igreja. Tentar, meus irmãos, aplicar esse texto aqui de Atos, esse texto de Atos especificamente, a ideia de que isso aqui são línguas de anjos, ou algum tipo de língua celestial, ininteligível, a famosa glossolalia do meio pentecostal, é cometer um erro de exegese, né? Ao invés de uma exegese. É aplicar esse texto aqui um significado que ele não tem, que ele não se propõe a nos dar. O argumento principal, então, vai ser dizer que o milagre que nós estamos presenciando aqui não era nos discípulos, nos apóstolos, mas era um milagre no ouvido dos ouvintes,
como se os discípulos estivessem apenas produzindo sons sem sentido, sons ininteligíveis algum, e os ouvintes então ouviam em seu próprio idioma. Essa é a sugestão. Mas como? Como seria isso se o texto está dizendo que foi nos discípulos, que foi na igreja, que o poder do Espírito Santo repousou, que as línguas repousaram? As línguas não repousaram na multidão. Não há nenhum outro argumento cabível para isso. Aqueles 3.000 homens que se convertem ainda não são cristãos, não fazem parte do povo de Deus. E isso vai fazer sentido mais à frente. E isso é interessante de ser dito nesse contexto, porque esse próprio movimento que nos ensina isso e que acabamos sendo filho, no início dizia que essa segunda experiência, lá no começo do século, seria um batismo do Espírito Santo, com então uma evidência final de falar em línguas estranhas, capacitaria os membros da igreja a falar em idiomas humanos. Foi assim que começou o movimento pentecostal. Se você estudar a história do movimento, você vai descobrir isso. Eles começaram na Rua Azusa a dizer isso. Olha, não precisamos mais treinar missionários, ensinar idiomas para eles. Eles vão falar agora línguas estranhas pelo batismo com o Espírito Santo e vão anunciar o Evangelho aos 4 cantos do mundo, sem gastar 2, 3 anos estudando idiomas. É isso que ocorre. Então a expectativa era essa, enviar missionários para todos os cantos, sem que eles precisassem aprender a língua dos países, porque Deus ia conceder que falassem por meio do Espírito. O que acontece? O que acontece? Uma grande frustração. Missionários sendo enviados para o campo e descobrindo que não conseguiam comunicar com as pessoas de idiomas diferentes. Essa é a realidade dos fatos. Se você pesquisar, você vai encontrar isso. Eu tenho fontes aqui, eu não vim despreparado para isso. E a partir daí, então, começa-se a tentar aplicar a esse texto e a outros, a essa ideia de uma língua ininteligível dos anjos. E aí eu vou citar para vocês aqui um caso real disso, para não ficar só na falácia do Rian, né? Sei que alguns vão me xingar, então eu não posso ficar só na falácia. Preciso trazer um caso concreto para vocês. Vamos trazer um caso famoso, concreto. Temos vários exemplos, vários. Mas talvez um dos mais famosos é o do casal Gare, Alfred Gare e Lillian Gare. Ambos são oriundos do movimento da Rua Azusa e andaram com o próprio William Seymour, financiaram o movimento durante algum tempo. O Alfred, o homem, ele alega que, ele é um reverendo, ele alega que inesperadamente ele recebeu o batismo com o Espírito Santo na Rua Azusa. E então ele começou a falar em novas línguas, identificadas por um intérprete lá que estava com eles no movimento, como línguas indianas, ou bengali, ou hindu, né? Hindu que indiano fala, hindu. Deixa eu ver aqui, hindu, isso. Pois bem, Alfred e a esposa decidem então, após receber esse batismo com o Espírito Santo e sugestivamente começarem a falar o hindu, decidem ir para Calcutá, na Índia, empreender missões, sem aprender o idioma, sem estudar o idioma de forma convencional. Chegando lá, nós temos então esse relato aqui para vocês de um jornal da época, o jornal The Burning Bush, de 4 de abril de 1907. Essa é a publicação do jornal. Diz assim o texto: o reverendo Gare e sua esposa, antigos membros da Sarça Ardente e agora ligados ao incêndio das línguas, chegaram à Índia com seus idiomas, com os quais esperavam pregar aos nativos. E como previsto, ninguém consegue entender as suas línguas, nem eles mesmos sabem o que estão dizendo. Então agora estão orando pelo dom de interpretação. Em outras palavras, o tão alardeado dom com o qual pretendiam ofuscar os verdadeiros missionários, falando diretamente com os nativos, sem terem aprendido o idioma, não serve para nada. Enquanto isso, eles só podem pregar para os falantes de inglês, aguardando a chegada do dom da interpretação. Esse é alguém que claramente discordava de Gare, mas nós temos o relato também de alguém que concordava com Gare, o relato de um amigo dele. Um amigo de Gare escreve o seguinte sobre esse fato: o senhor Gare, que ridicularizou a ideia de missionários terem que estudar a língua dos pagãos por 2 anos antes de pregar para eles, descobriu que seu hindu não era hindu. E eles anseiam pelos missionários agora que estudaram a língua materna dos indianos, para obterem o poder de poder pregar a eles. Esse é um caso, meus irmãos, mas existem vários, se você pesquisar você vai encontrar. E aí então restavam, diante dessas questões aqui, 3 opções para os pentecostais lidarem com esse texto aqui. E eu estou falando do texto de Atos 2. Opção 1, reconhecer honestamente que não possuíam o dom genuíno de falar em línguas idiomáticas. Opção 2,
alegar uma fala de uma língua exótica que não era o bengali ou o hindu. E número 3, redefinir o dom de línguas e afirmar que se trata de uma misteriosa linguagem celestial que somente Deus entende. Vocês sabem o que foi escolhido. E vocês sabem o quão difícil é de questionar essa terceira opção. Essa terceira opção anda no campo da fé. E debater a fé nesse quesito seria perfumaria. Mas foi essa a opção que foi escolhida. Dizer então que as línguas eram celestiais. Nós podemos, e eu quero ser ameno nisso, nós podemos discutir isso em outros textos. Podemos. Nós podemos discutir a utilidade, a relevância disso para a igreja no passado ou no presente. Podemos fazer isso com outros textos. Mas nesse texto de Atos 2 não podemos. Nesse texto aqui, os discípulos estão falando idiomas humanos de todos esses muitos povos citados do verso 9, 10 e 11. Mais uma evidência indiscutível de que não foi na audição do povo que o Espírito agiu. É a própria promessa do Espírito Santo em João 14. João 14, verso 16. Jesus está falando. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Verso 17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. A quem o Espírito Santo é enviado, meus irmãos? O Espírito Santo é enviado à igreja. O Espírito de Deus é enviado ao corpo de Cristo. Essa é a união. O mundo, enquanto não convertido, está impossibilitado, está impedido de receber o Espírito Santo. É na igreja coletiva, unida como corpo de Cristo que Ele habita. É a igreja a quem Ele foi dado. E aos membros, então, da igreja e do corpo de Cristo. Verso 12. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão bêbados. O versículo 12 e o versículo 13, então, nos apresentam a pergunta final. A pergunta que também pode permear a nossa mente e nosso coração. O que é isso? O que significa isso? O que está acontecendo? Por que esses homens estão falando no nosso idioma? Por que parece que eles estão bêbados? O que está acontecendo? Existem algumas sugestões para a resposta do porquê Deus fez dessa forma. Por que Deus agiu assim? Uma delas é que o milagre das línguas seria um contraste com o que Deus fez em Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, na Torre de Babel, quando Deus dispersa os homens através da língua, fazendo com que não entendam mais o que estão falando, e impede eles de construir então a torre que na cabeça deles os levaria até os céus, e então seriam iguais a Deus, poderiam falar como Deus fala. Agora então no Pentecostes, Deus comunica então as suas verdades aos homens em suas próprias línguas, a fim de fundar um único povo, um novo povo, uma nova nação, a igreja, de forma que as verdades do Evangelho não são mais nacionais, não pertencem somente a um Israel, como era na antiga aliança. Elas são agora para todos os povos, para todas as tribos, para todas as línguas. Seria então a remissão definitiva de Babel. A igreja nasce. O homem não é igual a Deus, mas Deus se fez homem e habitou entre nós. E agora nos concede então o seu Espírito para que anunciemos e sejamos testemunhas daquilo que Ele fez e que ainda fará ao seu povo, nos tornando assim todos nós um só em Cristo, membros do seu corpo e habitação do seu Espírito. E assim então, através do som do vento e das línguas como de fogo, que também, se você observar, não eram fogo, mas eram como de fogo, o Senhor inaugura nos cristãos uma fé viva. Deus não quer em sua igreja cristãos mornos,
Quando o Espírito vem sobre nós, ele acende essa centelha em nosso coração, que se torna então uma chama e consome os nossos corações enquanto somos moldados e transformados na imagem de Cristo. E isso ocorre por meio da palavra, por meio da oração e por meio das ordenanças. Não acontece em um passe de mágica, em um estalar de dedos. A obra do Espírito é duradoura e contínua na minha e na sua vida enquanto filhos de Deus. Concluindo então, meus irmãos, o que precisa ficar claro para nós essa noite diante desse texto? Primeiro, que o que ocorreu no Pentecostes não é um tipo de êxtase descontrolado espiritual que pode se repetir na igreja, ou que deveria se repetir. E aí, dependendo de atitudes aparentemente piedosas nossas, como por exemplo, orar no monte, o jejum de Daniel, essas coisas que eu sei que a maioria de vocês foi exposto. E eu não estou falando que isso é ruim, não estou falando que é ruim. É ruim fazer isso pensando em barganhar com Deus, pensando em negociar com Deus. A vida piedosa do cristão não é um contrato com Deus. A vida piedosa do cristão é uma resposta àquilo que o Senhor fez nele e um resultado da obra do Espírito Santo em seu coração. Não é também um tipo de evidência, de experiência individualizada, como se alguns de nós aqui fôssemos mais especiais, mais cristãos que outros, e aí Deus dá para alguns de nós mais poderosos, por algum motivo, um status de super-herói da igreja. Não chega perto do Rian porque ele vai revelar os seus pecados, Nós ouvimos muito isso. Não, também não é isso, não é isso que acontece. Na verdade, o que acontece e que estamos diante aqui é do que Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Na verdade, estamos diante da promessa de um Consolador. Um Consolador que não nos deixa mais órfãos em nosso sofrimento, que não nos abandona, que nos adotou em sua família. João capítulo 14, verso 16: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Estamos diante do cumprimento do capítulo 1. Vocês receberão poder para serem testemunhas, para anunciar a verdade de Deus ao mundo. Por quê? Por que estamos diante desses textos? Por que esses textos fazem sentido para nós? Por um motivo, meus irmãos, um único motivo. Agora, a partir daqui, vocês são o povo de Deus na terra. Nós somos o povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Meus irmãos, no Pentecostes a Igreja de Cristo foi fundada, e nós, enquanto igreja, recebemos o Espírito Santo, fomos imergidos por Cristo, fomos mergulhados, batizados em seu Espírito, somos o seu corpo, temos o seu Espírito. E eu parto agora para as aplicações. 3 aplicações, me perdoem, eu não mandei para a mídia as aplicações. A primeira delas: o Espírito conhece os filhos de Deus. Como esse texto pode fazer sentido para nós? O Espírito conhece os filhos de Deus. Você foi encontrado pelo Espírito de Deus, essa é a verdade. Você foi arrastado para Ele, para a fé em Cristo. Ele o conduziu.
Cada passo que você deu nessa direção, cada decisão, ou que você ainda vai dar, Deus o queira, nada mais é do que a ação do próprio Deus através do seu Espírito, resgatando o seu coração caído. Perceba como Deus trouxe aquelas pessoas para ouvirem a sua palavra na sua própria língua, e depois 3.000 se convertem. Imagine elas saindo de casa naquele dia, indo cultuar no templo, cada uma com suas próprias histórias, cada uma com suas teologias, com suas ideias, com seus próprios dilemas, com suas próprias certezas, cada uma do seu próprio lugar, da sua própria cultura, com seu próprio sofrimento. Jamais imaginariam que haveria no seu dia um de repente, que haveria nas suas vidas um de repente. E nas nossas vidas aconteceu um de repente. Na sua vida aconteceu um de repente, ou está prestes a acontecer. Um de repente que mudou você para sempre. Um de repente que mudou a sua história para toda a eternidade. Jamais imaginariam que seriam envolvidas pelo poder de Deus, que seriam chamados no fim daquele dia de filhos de Deus, que seriam chamados naquele dia de perdoados estão todos os teus pecados. Essa é a maravilha do que acontece, essa é a maravilha desse de repente irrompendo em nosso coração, quebrando as cadeias de nosso coração, regenerando o nosso ser. Jamais imaginariam que a partir daquele dia nunca mais seriam os mesmos, porque não estavam mais sozinhos, não estavam mais desamparados, não estavam mais órfãos. Deus as encontrou, Deus encontrou você, Deus me encontrou, Deus nos encontrou, o seu Espírito nos alcançou. E se você é um filho de Deus, eu quero te dizer essa noite que o Espírito de Deus sempre vai te encontrar. Sempre vai te encontrar. Pode ser que você já foi encontrado, mas pode ser também que tenha sido hoje a primeira vez que você ouviu sobre isso. E a partir daqui eu posso lhe garantir que o Espírito nunca te deixa se você crer nessa palavra. Ele sempre o acompanhará. Em cada passo, em cada desafio, em cada escolha que fazemos, em cada luta que enfrentamos, em todas elas, o Espírito Santo intercede por nós, sustenta a nossa fé, volta os olhos do nosso coração ao Senhor. Cristo está sendo produzido em nós, Cristo está sendo produzido em você, através da obra do Espírito, dia após dia. Se isso é uma verdade, se isso é um fato, isso também significa então a segunda aplicação que temos hoje. Já possuímos o poder que precisamos. Você aprendeu essa noite que o Espírito Santo foi dado à igreja e aos membros do corpo de Cristo, que cada crente nesse mundo, cada crente na história da humanidade que creu em Deus, que creu na obra de Cristo, teve o seu coração regenerado pelo poder do Espírito Santo, assim como profetizado em Ezequiel capítulo 11 e muito bem citado aqui pelo Vini. Eu lhes darei um só coração, eu porei neles um espírito novo, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração que olha agora como Deus olha, um coração que sente. Nós possuímos, irmãos, enquanto igreja, o poder que precisamos para viver a obra de Deus em nossa vida. Nós recebemos isso, esse é o penhor da nossa esperança, esse é o penhor da nossa herança. Efésios capítulo 1, verso 13 ao 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Se cremos no evangelho e se confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, então o Espírito Santo habita em você, habita no seu coração. Os discípulos passaram por uma condição de espera, nós não, Ele está em nós cristãos. Não precisamos fazer algo, não precisamos de outra experiência, não precisamos de um passo a mais, não, para que Ele venha. Aliás, não é que não precisamos, não podemos fazer nada para Ele nos amar mais, nada. Somos o seu povo ou não somos, essa é a verdade. Somos a sua propriedade e assim permaneceremos se formos chamados por Ele.
Então, se isso é verdade, passamos agora para o terceiro ponto da aplicação, e eu quero te convidar a se colocar de pé. O louvor pode passar aqui também já. O terceiro e último ponto da nossa aplicação. Precisamos então, se temos o poder, se o Espírito Santo nos encontrou, se temos Ele habitando em nosso coração, precisamos então manifestar os frutos. Da mesma forma que nós sabemos quem mora em uma casa ao observar quem entra e quem sai dela, é assim que nós testificamos aqueles que são nascidos do Espírito, mediante os frutos que revelam, mediante o que essas pessoas consideram em grande estima, ou ao que elas dão mais valor em suas vidas. É a isso que Jesus se referia quando disse em João 3 que quem é nascido da carne é carne e quem é nascido do Espírito é Espírito. Há uma guerra sendo travada. Há uma guerra sendo travada no meu coração e no seu coração, tentando roubar você de Deus. O Espírito tem avançado em seu coração, tem assumido o seu lugar, mas por vezes você percebe a sua carne gritando, a sua carne querendo assumir o controle. E o que sai de mim e de você, o que sai do nosso coração, o que colocamos no trono, revela de quem nascemos e quais obras temos perseguido. Se as obras do Espírito, guiadas por Ele, ou se aquelas que nossa carne ama e deseja. Não se engane, cada ação que temos revela quem fala através de nós, mesmo enquanto igreja. O Espírito Santo precisa reinar em mim e em você. Temos de nos submeter ao seu governo, e quando Ele está em nosso coração, então Ele subjugará, meus irmãos, pouco a pouco as suas revoltas, todas elas, todas as rebeldias que te dominam, todos os medos que te assolam, serão subjugados ao poder do Espírito Santo de Deus, e essa é uma obra constante. E aí eu gostaria de falar para você essa noite qual é um dos maiores poderes, um dos poderes mais incríveis que encontramos do Espírito Santo em nós. Uma das maiores evidências, um dos maiores milagres que revela que Ele de fato está conosco, que de fato habita o meu e o seu coração. Sabe qual é? É que Ele nos capacita a fazer coisas sobre-humanas. Como assim, Rian? Eu vou falar novos idiomas, eu vou andar sobre as águas, será que eu vou poder voar? Será que eu vou poder fazer coisas celestiais? Não. Na verdade, Ele possibilita você a fazer coisas que você está impossibilitado de fazer sozinho. Por exemplo, Ele te possibilita vencer o pecado. Ele te possibilita vencer as próprias ofensas que você tem no seu coração. Ele te possibilita dobrar a inclinação da sua carne ao pecado e viver para Cristo. Ele te possibilita olhar no Cristo ressurreto e ver a esperança da sua vida eterna. Ele te possibilita olhar para o seu irmão e desejar que o que aconteceu com você aconteça com ele. E você sofre por isso e se entrega por isso, porque o seu coração está sendo moldado. E esse é um poder que nem que você desejasse com todas as suas forças, você seria capaz de operar sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos capacita, meus irmãos, a mortificar a nossa carne e então vivermos. A mortificar essa carne que tenta reinar e então vivermos para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Romanos, capítulo 8, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 13. Se viverem pela carne, caminham para a morte, mas se mortificarem as obras da carne em vocês pelo Espírito, então viverão. Não há escolha. Ou você caminha para a morte, ou você caminha para a vida. Eu quero concluir o sermão de hoje com a leitura aqui, a única citação que vou fazer essa noite, de um trecho escrito pelo pregador puritano Richard Sibbes, a respeito da nossa relação com o Espírito Santo. Ao estar em nós, o Espírito Santo, depois de nos ter preparado como casa para a sua própria habitação, descanso e alegria, Ele também se torna para nós um conselheiro em todas as nossas dúvidas, um consolador em todas as nossas aflições, um incentivador para todos os nossos deveres, um guia em todo o caminho da nossa vida, até que finalmente
finalmente e para sempre habitaremos com Ele no céu, para onde se inclina a sua habitação aqui em nós. Assim sendo, meus irmãos, pelo Espírito Santo, podemos ter em nós um pedaço do céu antes de estarmos de fato no céu. Vamos orar. Senhor, nos ensina a reconhecer, Senhor, a obra do Espírito Santo em nós. Nos ensina a reconhecer, Senhor, quão valioso e quão grandioso foi o regenerado Espírito em nosso coração. Nos ensina, Senhor, a pensar nisso com a grandiosidade que devemos. Treina os nossos olhos, sacia o nosso coração, na plenitude de ver o quão grandioso foi a obra do Espírito em nós. Tira os nossos olhos, Senhor, de evidências que nos iludem, de evidências que roubam a nossa atenção, que capturam os nossos sentimentos por misticismo. Coloca o nosso coração centrado na Tua palavra. Opera em nós a cada dia, Senhor, a imagem de Cristo. Forma em nós pelo poder do Teu Espírito. Nos ajuda a vencer a batalha contra a nossa carne, a render nosso coração inteiro a Ti, inteiro ao Teu Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, que essa obra será completa pelo Teu poder que opera em nós. Em nome de Cristo Jesus.